Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Família em Foco, né? A gente está de volta com um tema super especial. Vamos falar sobre Natal. Esse tempo de esperança, esse tempo de conciliação, esse tempo que a gente celebra a vinda do menino Jesus. Boa noite, dona Vanessa, eu me chamo Urbano. Eu sou Vanessa e a gente está aqui hoje com um casal bem especial para conversar um pouquinho sobre fé, sobre a luz, orientação para vivermos no Natal, né? O casal diocesano, Ricardo e Irilene. E a gente vai conhecer um pouquinho a estrutura do SCC mais a fundo, como é que funciona essa parte burocrática, poderia dizer assim, desse encontro tão bonito que é o SCC. Bem, boa noite. Boa noite. Me chamo Irilene. Ricardo. Nós somos da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Lagoa Seca. E faz 24 anos que a gente fez o SCC. E aí, temos na estrutura, aqui na Diocese, a gente acompanha 74 paróquias, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Parece que vocês têm um trabalhinho, né? Assim. A Diocese hoje ela é composta por 11 foranias, né? Essas foranias são os setores que se dividem, né? Por toda a Diocese. Na cidade de Campina Grande hoje nós temos 4 foranias. E hoje o Conselho Diocesano, né? É formado por essas 11 foranias, esses 11 representantes, e nós temos 4 casais de ligação de terceira etapa, que são ligados diretamente ao Conselho Diocesano, que tem representação nesse conselho, né? Então, pela terceira etapa, ser um encontro a nível diocesano e a necessidade, né, de alcançarmos mais paróquias, né? Então foi liberado, né, concedido pelo Conselho Regional do SCC, a criação de mais 3 equipes, né, de terceira etapa, que compõem hoje o Conselho Diocesano. Muita gente envolvida e muito trabalho, nesse trabalho tão bonito, né, que é do SCC. E a gente, obviamente, vive esse tempo do Natal, né, que a gente está refletindo hoje. E a gente queria saber, assim, de vocês, como vocês definem o verdadeiro sentido do Natal quando vivido dentro das famílias, né, nos lares de cada um, com essa percepção que vocês têm, então, também enquanto família, né? Hoje a gente vive num mundo bem corrido, né? A gente sabe que as famílias, os casais, vivem o seu dia a dia bem corrido, trabalhando, e muitas vezes foge e esquece o verdadeiro sentido do Natal. Que quando a gente percebe, a gente vem a perceber que Jesus Cristo, né, o presépio, na verdade, nos traz essa lembrança que Jesus Cristo, ele nasceu lá, no silêncio, na simplicidade, no amor. Então é sobre isso. A gente precisa perceber que o amor está na simplicidade. O amor precisa começar dentro do lar. O amor precisa ser o acolhimento da família com seus filhos, né? É aí que a gente começa a perceber o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro sentido do Natal. Que o verdadeiro sentido do Natal, ele não precisa ser só vivido no Natal, mas ele precisa ser vivido no seu dia a dia, né? A gente precisa amar a nossa família, o nosso lar, no nosso dia a dia. Não adianta a gente correr tanto em busca de tanta coisa e esquecer do verdadeiro sentido do Natal, que ele está apenas no silêncio e na simplicidade de Jesus Cristo e de Maria, que Maria no seu silêncio ela nos mostra muita coisa. Nos apresenta muita coisa, né? Eu fico brincando às vezes, eu digo, beleza, a gente corre tanto que eu não sei nem onde é que a gente vai chegar. Nessa corrida, se a gente fosse. Parar para pensar, porque a gente corre, vai colocando coisa por cima de coisa, coisa por cima de coisa, e muitas vezes a gente não para refletir. Fica no automático, né? No automático. E esses tempos, assim, que a gente vive, esses tempos litúrgicos mesmo, assim, mais fortes, né? Eu sempre Desacelera para pensar. Desacelera para a gente pensar. Eu acho que é um tempo que a nossa igreja, muito sábia, ela vai colocando esses tempos ali, tempos em tempos, né? Para a gente parar e
Ó, volta e reflete nesse verdadeiro sentido. Não como, né, a gente sabe que não é uma data específica, mas eu acho que esse tempo de reflexão, da gente mais uma vez se preparar, da gente realmente De retomar. renovação, né? E a Exato. gente precisa entender, porque muitas vezes a gente é nos mostrado, a nossa igreja nos mostra, mas a gente não consegue entender, né? Então a gente precisa entender tudo isso que ela Tá nos aberto, né? oferece, está aberto isso, para entender todo o sentido realmente, para a gente poder viver, vivenciar, na verdade. Porque senão passa e é no automático que a gente vai para a missa, é no automático que a gente faz a missão, é no automático que a gente... Mas será que a gente realmente está vivendo como deve viver a missão, né? Então, é assim, é muita coisa que envolve, né? E às vezes a gente precisa olhar lá atrás, para a Sagrada Família mesmo, né? Olhar para eles, o que eles representam, os valores que eles nos trazem e que valores vocês poderiam dizer que a Sagrada Família tem, que a gente pode resgatar para os dias de hoje, que pode estar perdido ou que está presente, mas está escondido. Quando a gente olha para a Sagrada Família, né, uma imagem belíssima, a gente vê que os valores são fundamentais, né, para a vida familiar. E esses valores, né, que a Sagrada Família nos mostra, ele está bem conectado com os valores do ECC, né? Então, quando a gente fala nesses valores, a gente está falando em quê? A gente está falando na espiritualidade, são as famílias, né? Realmente é trazer Deus para o centro, é a família rezar junto, é a família se fortalecer cada vez mais na fé, é a família realmente deixar o agir de Deus. A gente fala nesses valores, a gente pode falar em doação, né? A gente servir, né? Amar e servir, né? É doação. A gente poderia falar no valor de diálogo, da escuta, né? A gente fala do acolhimento, né? E o próprio presépio, ele nos mostra, né? Ele nos ensina, né? A ouvir com o coração. Então, assim, esses valores, a gente entende que quando a gente consegue, como família, administrar e trazer esses valores para dentro de casa, a gente deixa de ter o presépio como um simples objeto, uma lembrancinha, mas passa a ter ele como um modelo de vida, né? Então, assim, a gente tem que procurar, né, se fortalecer cada vez mais nesses valores para que a gente consiga realmente edificar a família. Ô, Ricardo, a gente está falando, né, dessa questão da correria, dessa coisa da simplicidade, da espiritualidade, e trazendo bem para dentro da nossa vivência de ECC, assim, como vocês acreditam, né, que o ECC ele pode ajudar as famílias dentro desse processo, né? Como fazer essas pausas, como cuidar da espiritualidade, né? Como cuidar desse processo todo aí para a gente ter realmente essa vivência do presépio vivo todos os dias, né, na casa das famílias. Como vocês acreditam que o ECC tem ajudado as famílias como um todo, né? A gente percebe, né, nessa caminhada de missão, que os casais que tiveram a oportunidade de vivenciar o ECC e fortalecem a sua paroquialidade dentro da sua paróquia, porque o ECC são os 3 dias, mas você precisa fortalecer a sua espiritualidade e aí você precisa fortalecer a sua paroquialidade na sua paróquia, não é? Então, para isso, os casais que conseguem ter esse olhar e vivenciar toda essa espiritualidade dentro da sua paróquia, a gente percebe um fortalecimento dentro de casa. Eles mudam, é notório, e a gente escuta os testemunhos dos casais, eles têm uma resiliência com os filhos. A gente percebe que eles começam a perceber várias questões que são mais importantes, como o diálogo, como a paciência mesmo, sabe? De você conversar, de você perdoar. Então, assim, são vários pontos que traz para o casal que vivencia essa caminhada na paróquia, na sua igreja, né? Como ele se fortalece.
Então ele percebe que rezar o terço em família é muito importante, faz constantemente fortalecer a fé. Então ensina aos seus filhos desde pequeno uma caminhada na igreja. Então o ECC é muito lindo, né? Falar do ECC, a gente que é do ECC é meio... Mas assim, é muito lindo quando a gente visita os encontros e a gente escuta os testemunhos, quando os casais nos procuram e relatam vários testemunhos, então é lindo de ver. A gente fala, desculpa de atrapalhar, Edelise, mas só para a gente dar continuidade nesse ponto, assim, a gente sempre fala, inclusive a gente já falou aqui no Família em Foco, sobre essa questão da importância da paroquialidade, assim, como isso é importante, né? Como isso nos arrasta ali, né? Como um casal vai puxando o outro, né? Vai se ajudando, vai se sentindo assim. Lá na catedral a gente vive essa, por ser uma, né, central, né? A gente tem pessoas ali de vários e vários locais e isso às vezes requer até um esforço maior para a gente conseguir concentrar, né, lá, mas é muito interessante isso que o SCC consegue fazer, isso que o próprio JC também, outros encontros conseguem fazer, de unir as pessoas ali, das pessoas se olharem, né, se cuidarem, se entenderem ali dentro do outro processo, rezarem umas pelas outras. Eu acho que o SCC ele consegue trazer isso e essa vivência do Espírito Natal também acontece nesses dias, né? Consegue sim. E a gente percebe, assim, quando a gente chega nas paróquias, conversando com os padres, eles relatam, né, que o ECC, a representatividade dos casais do ECC, estão em todas as pastorais, quase em todas as pastorais, vamos dizer assim. Então, eles se fortalecem. E a gente faz, né, a terceira etapa, ela nos traz a despertar nos casais a missão social, isso. A missão social. Então, muitos casais até iniciam pastorais dentro das suas paróquias que não existiam. Então, despertam lá no encontro. Então, é muito lindo, né? Primeira etapa acolhe, segunda etapa mostra os documentos e terceira etapa vem mostrar o social, que faz despertar para as pastorais e fortalecer servir, a né? Isso. Vem mostrar o servir, Isso. né? As E mãos. assim, e perceber o outro, com outro olhar. Porque muitas vezes a gente não percebe o outro. Ele está do nosso lado, está na nossa casa, mas a gente não consegue enxergar, né? Então, essa vivência do Natal, né, voltando assim um pouquinho, mas esse momento que a gente vive o Natal, esse final de ano, faz a gente refletir muita coisa. Faz a gente trazer essa reflexão de a gente poder olhar para o outro com outro olhar, né? Nos traz como missionários, como humano, e, meu Deus, de que forma eu posso ajudar? De que forma eu posso contribuir? Eu vou num hospital, eu vou numa comunidade, eu preciso ajudar de alguma forma, né? Então, isso é muito bom. Então, os casais do ECC têm muito disso, de trazer esse espírito de doação, de querer ajudar, de querer colaborar, né? E além desse espírito, também tem um espírito de perdão e reencontros, que já foi falado um pouquinho aqui. Mas como é que a gente pode trazer isso na prática, assim, para dentro das nossas famílias, para viver o perdão e os reencontros, assim? Perdão, né? Perdão, reconciliação. É trabalhar, né? Cada vez mais. Tudo começa na escuta, né? No diálogo. Perdão, ele cura, né? Perdão, ele cura. E o ECC liberta, né? E quando a gente fala no ECC, trazendo para o perdão, né? O perdão é caminho de cura mesmo. E muitas vezes de recomeço, né? Então, assim, precisa se trabalhar cada vez mais, né? Como casal, essa partilha, essa espiritualidade, a escuta, é o diálogo, é o perdão, permitir, né? Se permitir perdoar. Fugiu agora a palavra que eu estava aqui na mente. Da liberdade, né? Do outro.
Então, recomeçar. Então, assim, eu acho que é por aí, né? É a gente realmente praticar. Perdão é uma palavra muito, assim, forte, né? E aí a gente traz, você perguntando e eu lembrando dos casais que perdoaram no ECC. Amigos nossos, que a gente escutou testemunhos de perdão. Então, assim, você conseguir perdoar é muito lindo, né? E você fazer com que o outro consiga enxergar esse perdão ainda é mais especial, né? Então, o perdão precisa ser vivenciado mesmo, né? ser trabalhado dentro das famílias, porque a gente percebe muitas vezes que dentro da própria família existem pessoas que amarguradas, que não se perdoam, que não, e a gente Não se permitem, né? Isso, não se permitem perdoar, e a gente precisa viver o perdão. Muitas vezes a si próprio, né? Isso, né? É bem forte. E às vezes a gente tem que dar o braço a torcer, né? Precisa sempre. Às vezes a gente tá até certo, mas aí a gente tem que tomar a iniciativa, né? Muitas vezes. E o Natal ele Ser traz resiliente. isso, né? O tempo Natal ele traz isso, né? Ele nos deixa mais sensíveis mesmo a isso. E, enquanto cristãos, a gente muitas vezes precisa aproveitar essas oportunidades, né? Mais sensíveis, que tantas pessoas ali terminam se envolvendo em tantas ações e a gente dá esse passo, né? Não esperar só o momento de dor, às vezes o leito de morte, para tentar se salvar, né? Se salvar também, às vezes, procurar momentos como de reflexão mesmo, que o Natal proporciona. Todos os anos nós temos a oportunidade, pelo menos momentaneamente, pelo menos numa tabela, como se diz assim, né? Para a gente tentar refletir e trazer esse momento para as nossas famílias, né? Que deveria ser diário. Que deveria ser diário, mas pelo menos, como a gente já falou, né? A correria atrapalha, né? Pelo menos a gente tem esses momentos para essa reflexão ser feita, né? Minha gente, qual o recado, na verdade, que vocês dão aí para todos os casais, assim, que vocês acompanham nesses 74 paróquias? A gente tá mal dando conta de um. 74 paróquias que vocês acompanham aí de perto, assim, que recado vocês dão para essa vivência, né, do Natal, desse tempo inteiro, do Advento, assim, enquanto família mesmo, que recado é esse que vocês poderiam resumir, né, nesse nosso programa? Eu acredito assim que o tempo do Natal ele vem para reafirmar, né? Ele vem fortalecer na nossa igreja que Deus ele escolheu uma família, né, para se fazer presente no mundo. E quanto isso foi valoroso. Quando a gente fala, você brinca, né, agora, né, 74 paróquias, a gente mal está dando conta de uma, mas por trás, né, assim, tem muitos casais como vocês aí que nos apoiam, né, apoiam a SCC nessa caminhada. E a mensagem que a gente quer deixar é essa, né, que os casais, eles se doem, se permitam, se abram, né, para esse momento, vivam. Traga para o centro de suas famílias o Cristo vivo. Permitam que Ele entre em suas casas e permaneça. Que a gente possa viver o espírito de Natal não só agora, né, nesse mês de dezembro, mas que a gente possa realmente viver durante todo o ano. E que todas as famílias entendam que família é projeto de Deus, né? Todo mundo precisa entender que a construção da família é projeto de Deus. A gente tem o maior exemplo que é a Sagrada Família de Nazaré. Então a gente precisa ter ela como exemplo. Se a gente conseguir tentar seguir os passos da família de Nazaré, a gente está no melhor caminho. Então, quando a gente tem a consciência que família é projeto de Deus, a gente vai zelar e amar por nossas famílias o tempo todo.
Amém, minha gente. Não Muito é? obrigado, assim, por Só esse papo agradecimento. A gente é que agradece. tão bom, né? Tão leve, certamente, tão construtivo aí para quem está nos assistindo, né? Isso, E dona que Deus Doris? abençoe, né, essa missão, que não é fácil. Como o Júnior bem disse, né? Não é fácil dar conta de uma, quanto mais 74. Só muita presença de Deus mesmo na vida de vocês, para que vocês continuem nessa missão, que ainda tem uns aninhos, né? Pela frente. Faltam Ainda 2 tem anos. 2 anos pela É. frente. Que vocês sejam resilientes e persistentes, né? Em transformações de várias outras famílias que ainda vêm por aí, né? Certamente. Então é isso, minha gente. A gente agradece, né, a Ricardo e Irilene, né? E a gente diz a vocês que continuem a nos acompanhar, ainda virão mais episódios aí do Família em Foco, especial de Natal. Obrigado e até o próximo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.